Salve, salve galera massa, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar uma nova videoaula. É isso mesmo, minha gente. Eu me chamo Professor Diogo. E o professor Jadson. E hoje vamos falar dos 3 maiores desertos do mundo. Então na videoaula de hoje a gente vai complementar, né? Vai dar algumas curiosidades importantes sobre esses 3 desertos, né? E como sempre, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página no Instagram, não é isso, professor? Deixa aquela velha curtida também e aquela sugestão de aula que a gente tá olhando tudo. Então, novamente, roda a vinheta aí, Júnior, que daqui a pouco a gente volta. Vai lá, Júnior. Iniciando a aula de hoje, vamos falar dos 3 maiores desertos, né, em tamanho do território, né, de área. E antes de listar nesses desertos, nós vamos falar aqui sobre o que seria um deserto. Um deserto é justamente um local, uma área, que dificulta qualquer situação de vida, né, humana. Então, o deserto não é necessariamente quente, né? Existem também desertos frios, desertos secos também. Mas, a priori, a gente vai falar hoje aí dos principais desertos que existem no mundo, né? E uma das características marcantes do deserto é justamente o baixo índice de chuva, né? O deserto não costuma chover bastante, mas em compensação existe aí uma amplitude térmica geralmente nesses desertos, né? Geralmente tem temperatura aí elevada durante o dia e fria durante a noite. Então, isso caracteriza os desertos, né? Essa amplitude térmica que o professor falou, né? Então, o que é amplitude térmica nada mais é do que a variabilidade entre temperaturas entre máximas e mínimas, né? E além disso, a palavra deserto vem do latim, na verdade, deserto, que significa lugar vazio, né, esvaziado. Mas nem por isso não existe fauna e flora no deserto. Então chega de enrolar um pouquinho e vamos falar agora dos principais desertos que a gente separou para a aula de hoje. É bom mesmo, porque eu tenho mais o que fazer. E o primeiro deserto que a gente vai falar agora é o deserto da Arábia. Esse deserto localiza-se no Oriente Médio e abrange territórios como o do Iraque, Arábia Saudita, Síria, entre outros países importantes para o Oriente Médio. O que vale destacar desse deserto é que tem a presença de recursos minerais muito importantes para a economia mundial. A principal fonte de energia é o petróleo, né? Então essa área é muito visada pelas grandes nações internacionais pela busca intermitente do petróleo. As características mais marcantes nesse deserto são as construções nele realizadas. O grande destaque é a construção da cidade na Arábia Saudita, chamada de King Abdullah, em homenagem ao rei da Arábia. As construções da cidade se iniciou em 2005 e ainda está em desenvolvimento. O que impressiona é que a cidade está localizada no meio do deserto. O segundo deserto que nós vamos falar é o deserto do Saara, certo? É o segundo maior deserto do mundo, localizado justamente aí no continente africano. E também, logicamente, é o mais conhecido. Ele é marcado justamente por ter uma grande amplitude térmica. No dia ele pode chegar aí a 50 graus facilmente e à noite perto de 0 grau. Uma situação marcada nesse deserto ocorreu em 79, na Argélia, onde nevou justamente em parte desse país, que localiza-se justamente nesse deserto. Fato esse foi repetido aí no ano de 2016, onde novamente na Argélia acabou nevando novamente, ou seja, os termômetros marcaram temperaturas aí abaixo de 0. Além disso, o deserto também é marcado justamente por ventos recorrentes, né? E esses ventos acabam causando diversas tempestades aí de areia nesse deserto e também a formação de dunas. A extensão do deserto envolve países como Argélia, Egito, Tunísia, Líbia, entre outros. O deserto é um marco natural para a regionalização do continente africano, dividindo entre África do Norte e África subsaariana. Apesar de ser uma das regiões mais inóspitas do mundo, o deserto do Saara apresenta um dos pontos mais férteis para a agricultura, ao longo das margens do rio Nilo, no Egito. E o terceiro deserto que a gente vai falar agora é a Antártida, né? Muita gente pensa que a Antártida não é um deserto, mas é sim. É o quê?
é uma das áreas mais inóspitas que existe no mundo, né? Cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. Veja como o território da Antártica é muito grande, né? Mas nem por isso deixa de ter uma fauna e flora rica também. Mas esse terreno, essa área da Antártica, é mais habitada por cientistas e pesquisadores que buscam analisar o território da Antártica no geral. E outro fato justamente curioso dessa região é a sua baixa temperatura, certo? Em média, a Antártida aí apresenta temperaturas de menos 30 graus, mas existem locais que chegam aí a menos 80, certo? É muito frio. Não me diga. Outra situação curiosa que vem acontecendo nos últimos anos é uma elevação na sua temperatura. Nesse ano agora, 2020, em fevereiro, aconteceu aí que os termômetros, né, chegaram a marcar 18 graus, isso já foi um recorde. E 2 dias depois, houve outro recorde, né? O recorde aí chegando a 20 graus. Eu falo 20 graus positivo, exatamente. Esse recorde chegou a ser quebrado no ano de 2015, quando os termômetros marcaram 17,5 graus Celsius. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Então, galera, para encerrar, né, a gente fechar essa questão da Antártida, esse aumento na temperatura, né, segundo alguns cientistas, pesquisadores, é em decorrência do aquecimento global, né? O aquecimento global abrange a esfera global do planeta, né? Então vai ocasionando problemas como o derretimento das calotas polares, que interferem principalmente nas correntes marítimas, né? Já que a quantidade de água doce que é jogada no mar aumenta e vai transformando essa corrente marítima, levando vários nutrientes para outro lugar, aumentando a temperatura em outros, diminuindo em alguns pontos da Terra e assim afetando o mundo em esfera global, né? O mundo em esfera global, né? Global. Nada a ver, irmão. Além disso também, gente, a gente percebe que os desertos não se formaram do nada. Foram sendo, na verdade, criados justamente através de ação humana e também da mudança, né, de clima, né, justamente do globo. No Brasil, a gente não tem regiões áridas, mas temos regiões semiáridas, né? Justamente ali no polígono da seca, né? Causado justamente pela escassez hídrica, e está agravando cada vez mais a situação nessas regiões aqui no Brasil. E sem falar também a ação humana, principalmente da agropecuária, entre outras ações que interferem naquela região, né? Se também tivesse investimentos do governo para abastecer aquela região, a região semiárida não seria semiárida, né? Seria uma região produtora e muito rica. A gente espera que vocês tenham aí curtido justamente dessa nossa aula, né? Não esquece de deixar aquela velha curtida aqui, se inscreve no nosso canal, segue a gente lá no Instagram que está muito interessante. Então, novamente, galera, pra frente é que se anda, porque do contrário... É retrocesso, parceiro. Abraço, galera!